Olá, meus amigos. Com muita alegria estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo e apresentação resumida dos artigos da Revista Espírita, desta vez de dezembro de 1858. Estamos em dezembro de 2021, estudando e apresentando aqui os artigos da Revista Espírita, publicada mensalmente por Kardec naquela época. Esse foi o primeiro ano da publicação da Revista Espírita, e fechando o primeiro ano, nós vamos hoje apresentar esses artigos. E com alegria estamos aqui reunidos, a Sara Marques, a Jeane Rodrigues, Edmilson Marmo, colegas nossos, trabalhadores do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Agradecemos desde já a participação de vocês e também a participação de todos que estão nos assistindo, participando conosco neste momento. Nós vamos iniciar com uma prece para nós nos prepararmos para esse estudo. Eu vou pedir ao Edmilson que, por gentileza, faça para nós a prece inicial. Então, meus irmãos, queridos amigos que nos ouvem, espiritualidade que nos assiste, mesmo estando em nossas casas, nesse formato remoto, mas unidos em pensamento, e também com aqueles que estão presentes em nossas casas, sintonizados nessa harmonia do amor, nessa vontade de aprender, nessa conexão do conhecimento. Queremos pedir o amparo para esse trabalho, que possamos ser felizes na explanação desse trabalho, desses textos que Kardec, com muita atenção, com muito capricho, selecionou e trouxe para que nós pudéssemos refletir e conhecer um pouco mais dos fenômenos espíritas. Que o Senhor nos ampare nesse trabalho e que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Cada um de nós vai comentar alguns artigos da revista. Aqueles que estão nos acompanhando já há algum tempo, eu acho que já passaram a conhecer como é que é o formato da Revista Espírita, que tem vários artigos diversos, que Kardec ia comentando, trazendo para nós, e hoje nós temos vários artigos aqui para comentar. O primeiro deles, que é o primeiro artigo apresentado por ele na revista, ele tem o título Aparições. Então Kardec vai fazer aí algumas explicações sobre esse tema, e o Edmilson é que vai começar explicando resumidamente esse artigo para nós. Fica à vontade, Edmilson. Muito bem. Então, como o Lenart bem explicou e apresentou, o primeiro artigo trata de aparições, do tema aparições. E é muito interessante, e nós estamos percebendo isso, quem tem acompanhado os estudos neste ano, né, nesse trabalho que nós começamos, de revisar, né, reler, estudar a Revista Espírita, que de certa forma às vezes é negligenciada pelos confrades espíritas, né? E tem muita informação interessante. As primeiras revistas, a gente nota que muito conteúdo que estava ali depois apareceu novamente já na obra básica, né? Kardec fez esse laboratório de experimentação, ouvindo, discutindo, recebendo informações, né? Cartas dos leitores, e fazendo essa triagem, mas ali ele se dava um pouco mais de liberdade para colocar, às vezes, um texto, né, uma pequena reflexão, e aí aquilo que depois vinha, inclusive, com o amparo da explicação dos espíritos, muitas vezes passou a fazer parte das outras obras. E isso acontece nesse texto, sobre aparições, que Kardec aproveita para discutir como é que se dá o fenômeno, né? Já uma experimentação de algo que vai aparecer, inclusive, no Livro dos Médiuns, alguns detalhes. Mas, principalmente, chama atenção
que Kardec começa a desenvolver um pouco mais as questões das propriedades do perispírito, né, para explicar como se dá a aparição. E ele vai explicar para nós, né, ele começa chamando a atenção do fato de que o fenômeno das aparições, e ele falava, se apresenta-se hoje sobre um novo aspecto, sobre de certa forma, de uma característica nova no sentido que agora era possível entender um pouco mais com a ciência espírita, né? Com as informações, com as revelações dos espíritos, com essa identificação, esse intercâmbio mais intenso que aconteceu, principalmente com a publicação do livro, não só a publicação daquele momento, né, onde Kardec estava ali investigando os fenômenos, e sempre existiu, mas com esse enfoque de realmente dar corpo doutrinário aos pensamentos, a esse fenômeno que sempre foi da humanidade, porque é da natureza. Então Kardec começa já chamando atenção para isso, né? Que o fenômeno é novo, mas com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né, com essa chave, aquilo que parecia sobrenatural e que muitas vezes parecia não ser verdade, agora fica mais fácil de entender e ver que é um fenômeno muito natural, muito comum. E ele, em seguida, deixa claro que esse fenômeno, como outros mediúnicos, mas ele destaca essa questão da aparição, está intimamente relacionado com essas propriedades do perispírito. E, apesar do perispírito ter várias propriedades, ele vai destacar 3 delas ao longo do texto, correlacionando com o fenômeno da aparição. Então, ele lembra primeiro o que é o perispírito, e tem uma parte que eu achei bastante interessante, que logo à frente ele fala, que esse corpo espiritual não era novo, né? Não era novo no sentido de informação, né? A gente vê isso ao longo da história das religiões, que esse sentido de corpo espiritual, de corpo que a alma assume, ou que o espírito assume após a morte, e no nosso caso a gente sabe que também um revestimento do espírito quando encarnado, porque ele acaba se tornando um elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, sempre existiu sempre tivemos informações a respeito desse corpo. E ele destaca que a única coisa que ele trouxe de especial foi o nome, perispírito, né? E ele ainda destaca dizendo assim, que os espíritos passaram a adotar essa nomenclatura. Então, a partir do momento que ele usou a ideia, né, do perispírito, né, desse invólucro, associando até com a fruta, né, com a flor, com perisperma, e ele faz essa discussão legal lá no Livro dos Espíritos. Então, os espíritos passaram a usar esse termo para se referir ao perispírito, ao corpo espiritual. Então, ele vai falando dessas propriedades, né, e dizendo, inclusive, ele responde que o perispírito não é obra da imaginação, porque foram os próprios espíritos que o revelaram. Não se trata de uma ideia fantástica, desde que pode ser constatado pelos sentidos. E aqui, obviamente, ele está falando da visão do ponto de vista até dos médiuns, mas também das aparições no sentido também da materialização. Mas aqui a aparição no sentido mais geral, né? O espírito se apresenta com o seu perispírito, e os médiuns, aquelas pessoas de sensibilidade, têm condições de ver, mas também quando ele agrega elementos para se tornar ponderável, né? Aí todos nós podemos ver. Então, basicamente, ele vai fazendo essa discussão, falando, então, dessas propriedades que o perispírito possui, e ele destaca também, eu estou só revendo aqui alguns pontos, essa propriedade que o perispírito tem do espírito moldar o perispírito. De modo geral, ele esclarece que o espírito sempre aparece, de modo geral, aparece com a sua forma, a forma que ele tinha quando encarnado, né? Mas ele pode dar qualquer forma. E ele fala que isso é muito comum, porque as pessoas modificam. Ele fala dos artistas, mas a gente vê hoje, tem pessoas que mudam realmente
a sua face, né? Muda, às vezes, a pigmentação dos olhos. Eu não estou falando nem de usar lentes, mas às vezes realmente de fazer uma espécie de tatuagem no olho, né? Modificando a feição, fazendo cirurgias. E isso é muito mais fácil para o perispírito, que tem essa característica plástica. Então, é muito comum o espírito se mostrar, se apresentar como ele fisicamente ele estava na última encarnação, mas ele deixa claro que poderia ter outras formas que não humanas. E aí a gente vai lembrar, em outros estudos que nós já fizemos, né, do que a obra de André Luiz trouxe para nós, da licantropia, de outros formatos, que muitas vezes os espíritos são induzidos a modificar o seu perispírito por pena, por culpa, ou muitas vezes para assustar os outros, né? E também os espíritos de luz, que muitas vezes irradiam aquela luz, né? Transparece, não é à toa que a gente vê desde os primórdios, até nos símbolos da igreja, de outras religiões, a imagem dos santos rodeada de luz, né? Porque muitas vezes os espíritos se apresentam dessa forma. Então é muito interessante porque, para falar de aparição, Kardec discute basicamente a questão do perispírito. Então é um texto que vale a pena para nós que estudamos a mediunidade, né, e os fenômenos espirituais. Edmilson, quando se fala em ver espírito, né, que é a expressão que geralmente se utiliza, na verdade não se está vendo propriamente o espírito, né, porque o espírito é o ser inteligente, o ser moral, o ser pensante, e o que se vê, o que aparece, é justamente o perispírito, é o envoltório, né, o corpo espiritual, que o médium vidente vai observar, e inclusive na sequência desse seu artigo, ele apresenta um outro, tratando de um médium, que ele diz ter várias faculdades, e que uma delas é a vidência, e ele está observando isso com, assim, até de certa forma surpreso, tal a capacidade, a faculdade mediúnica deste médium, que é o senhor Adrien, que é um médium vidente, e que a Giane vai comentar para a gente, por favor, Giane. Então, esse artigo tem como título Senhor Adrien, médium vidente. Então, Kardec, ele nos fala, né, nos apresenta o senhor Adrien. Ele diz que o senhor Adrien era membro, né, da Sociedade Parisiense Espírita, dotado de faculdades mediúnicas, né. Ele era médium escrevente, né, psicografava, tanto de forma inconsciente, mas geralmente de forma consciente. Ele era médium audiente, quer dizer, ele ouvia claramente os espíritos, as mensagens dos espíritos. Ele era sensitivo, ele sentia, né, o toque, pressão dos espíritos. E, como você disse, ele era vidente também. E uma vidência muito clara, né? A vidência dele era rica de detalhes, né? Ele não via só os desencarnados, como ele via os encarnados também, né? E já aquela facilidade, como se ele anulasse ali o físico do encarnado, ele visse o espírito, né? E que em relação às crianças, ele conseguia até saber reencarnações anteriores da criança, né? Então, vidência dessa forma é rara, né? E Kardec nos fala que, né, o senhor Adrien tinha essas quatro tipos de mediunidade e desenvolveu-se apareceu outra, que é a mediunidade de vista dupla, outra mediunidade rara também, né? Então, Kardec nos diz que o senhor Adrien conseguia ver a longas distâncias, quer dizer, distâncias infinitas, tá? Ele via pessoas, povoados, situações, e tudo ele dava riqueza de detalhes que depois se confirmava, né? Então, olha que interessante Kardec ter um médium, né, desse gabarito trabalhando com ele, né? Agora, Kardec também nos fala da personalidade desse médium, né, do seu Adrien. Ele era um homem muito sério, racional, levava a mediunidade dele de forma muito séria. Ele tinha consciência que a mediunidade foi concedida a ele para ele trabalhar pelo bem, trabalhar auxiliando os outros de forma útil, né? Então, é um médium bem consciente.
né? Kardec relata também que ele e o senhor Adrien, eles estiveram em várias situações juntos, não só durante as reuniões, né, da Sociedade Espírita, mas também em reuniões sociais, né? Então, em festas, casamentos, velórios, enterros, em várias situações. E em todas as situações, eles aproveitavam ali para fazer uma pesquisa também, por conta dessa mediunidade do senhor Adrien, né? E o senhor Adrien passava para Kardec, né, as situações, né, o que ele via ali da questão dos espíritos, né, que os espíritos se reuniam, né, em grupos, em afinidades, estavam em todos os lugares reunidos, né? E quando eu li essa parte, eu pensei assim, nossa, que interessante, Kardec em todos os momentos, né, ele estava trabalhando, né, em todos os momentos, aproveitando para pesquisar, ele não perdia tempo, né, característica de um espírito missionário mesmo, né? E Kardec nos fala que o senhor Adrien foi o melhor e o mais poderoso médium que trabalhou com ele, né? Tanto ali nas comunicações, né, em geral, como as comunicações particulares, comunicações que eram só para Kardec, né? Então a gente vê, lendo esse artigo, a admiração que Kardec tinha por esse médium, né? A gratidão, a gente percebe isso, e a admiração não só pelas faculdades mediúnicas, né, dele, mas pelo homem que ele era. Tanto é que Kardec diz que o senhor Adrien era um homem de bem, né? Então, a gente vê nesse artigo toda a consideração que Kardec tinha por esse médium, né? Eu não conhecia, né, esse médium, a gente ouve falar muito das meninas, né? Mas desse médium eu não conhecia. Nós vamos ouvir mais aí, né, sobre o senhor Adrien, né? Mas e acredito também que em outras edições da Revista Espírita também fale dele, né? Por conta desse trabalho aí e essa proximidade também com o Kardec. E interessante que nós temos a aprender, né, com o senhor Adrien, quer dizer, ele nos dá ali o exemplo de um verdadeiro espírita, né, trabalhando com seriedade, trabalhando com conscientização, né, como diz Kardec, um homem de bem, né? Então, muito válido ler o artigo, conhecer o senhor Adrien. Gostei muito e virei fã. Muito bom. É interessante, né, Giane, que Kardec faz questão, logo no início, de enfatizar que esse senhor Adrien era um médium que, dos que ele conhecera até aquele momento, e aí nós estamos em dezembro de 1858, era o que tinha a faculdade da vidência mais desenvolvida, porque ele dizia que vários outros médiuns videntes, de vez em quando, né, via ali uma aparição ou outra, tinha uma visão ou outra, mas esse ele tinha assim de forma constante, de forma regular, né, a vidência de espíritos, e que ele relatava várias situações comprovadamente por ele, né? Então realmente é bem interessante. Vale a pena depois, aliás, para todos os artigos que a gente está apresentando aqui de forma resumida, que aqueles que tiverem interesse leiam depois diretamente na fonte, porque naturalmente lá vão ter uma riqueza maior, né, de detalhes. Bom, eu fiquei responsável aqui também por fazer a explicação de um artigo que é intitulado por Kardec como Sensações dos Espíritos. E naturalmente que ele está falando aí dos espíritos desencarnados no mundo espiritual. E ele começa esse artigo fazendo duas perguntas. Ele pergunta assim: sofrem os espíritos? Os espíritos desencarnados. E ele não está se referindo a sofrimentos que sejam morais, ele está se referindo a sofrimento que é tipicamente do sofrimento do físico, sofrimentos da matéria. Aí ele pergunta assim: que sensações experimentam? Ele começa o artigo já lançando essas duas perguntas. Que sensações que os espíritos experimentam? Que sensações que eles têm? Será que sentem frio, sentem calor, sentem algum tipo de dor que nós sentimos? E Kardec vai
fazer um desenvolvimento da explicação baseado naquilo que os próprios espíritos dizem e baseado em fatos, como ele mesmo diz. E ele vai nos relatar que a comunicação de diversos espíritos mostra que os espíritos sofrem sim, que eles têm sensações, né? Mas que essas sensações, elas não são propriamente uma característica do espírito, mas está muito relacionado ao tema que o Edmilson começou a desenvolver e o que é relatado no primeiro artigo, são sensações que o espírito tem no mundo espiritual, mas em função do perispírito, que são percebidas e são passadas ao espírito pelo perispírito. Então vamos ser mais claros e dar um exemplo. Kardec, nesse artigo, ele ele descreve, na verdade, repete até uma carta de um assinante da Revista Espírita, que relata o seguinte: eles estavam fazendo uma reunião mediúnica, nessa reunião mediúnica, na época estava frio, né, e um espírito se comunica, diz o seu nome, e pede permissão para ficar com eles e participar com eles junto da lareira, porque ele sentia frio. Olha que interessante. Então, na reunião mediúnica, o espírito comunicante, que já estava desencarnado, dizia que queria participar e pedia permissão para ficar com eles junto da lareira, porque os encarnados, né, os médios que estavam ali naquela reunião, estava frio naquela época, e eles se reuniam próximo de uma lareira. Então, Kardec usa esse fato do espírito relatar que está com frio. Mas como é que pode? Será que o espírito sente frio? Sente calor? Né? Sente fome? Sente alguma dor de cabeça, dor no estômago, dor no braço, né? E aí Kardec começa a fazer esse desenvolvimento. Ele cita um outro fato de um espírito relatar que sentia, depois de desencarnado, a sensação dos vermes corroendo o seu corpo. E aí Kardec quer entender, mas como é que pode isso? O espírito vai ter essa sensação? E na realidade ele vai dizer assim, o espírito, a conclusão de toda, né, ele faz todo um desenvolvimento, ele coloca ali algumas perguntas para o espírito São Luís, e de forma resumida, a conclusão, né, dessas sensações dos espíritos é que o espírito propriamente, ele não tem sensações relacionadas ao corpo físico, porque o corpo físico já não existe mais. Como é que esses espíritos, e por que esses espíritos relatam frio, calor, fome, a sensação de ter o corpo, né, sendo corroído pelos vermes, que realmente isso vai acontecer com a matéria? Ele vai dar duas explicações. Ele vai dizer que é uma sensação que é a lembrança que o espírito tem daquela situação. E nesse desenvolvimento, ele cita alguma coisa muito interessante que acontece com aquelas pessoas encarnadas que, por exemplo, amputaram um membro. E tem muitos relatos que as pessoas que amputaram, por exemplo, uma perna ou um braço, eles continuam, alguns, dizendo que estão sentindo a perna ou o braço, a dor na perna ou no braço, porque a reminiscência, a lembrança que o cérebro guarda daquele membro, da existência daquele membro que já não tem mais fisicamente. Então ele usa essa analogia para dizer que os espíritos no mundo espiritual, eles também vão ter sensações que são tipicamente da matéria, de frio, de calor, de dores, né? Tem espíritos que relatam, por exemplo, dependendo da condição da sua morte, dores relacionadas à sua morte. Aquele que desencarnou por um problema cardíaco, né? Ele sente a dor no coração. Ora, mas ele não tem mais o coração, ele não tem mais o corpo físico. Por que ele relata isso? Ele relata porque essas marcas, essas lembranças, elas ficam no perispírito. E aí ele vai fazer esse desenvolvimento. O perispírito, que é esse envoltório, né, que reveste o espírito no plano espiritual, ao mesmo tempo é o elo de ligação do espírito à matéria
quando o espírito está encarnado. E ele guarda essas marcas, ele guarda essas sensações. E ele vai desenvolvendo ainda, dizendo que à medida que o espírito se purifica, e esse se purificar, ele ficar cada vez menos denso, em outros mundos mesmo, não no nosso mundo, que ainda é muito materializado, essas sensações já não vão existindo mais, né? O espírito puro, propriamente dito, que é só espírito, que é o espírito puro, ele não tem nenhum tipo de sensação que é material, né? Então é assim que ele faz esse desenvolvimento, explicando, né? Naturalmente que é um artigo até grande, e nesse artigo ele descreve muito mais detalhadamente do que eu estou fazendo aqui, mas assim, de forma resumida, essas sensações elas são impregnadas no perispírito, essa repercussão, ele até usa esse termo, é repercussão do que o corpo sentia que fica repercutido no perispírito, e o espírito continua sentindo, sim, em alguns casos, frio, calor, fome, dor no corpo, mesmo não tendo mais o corpo físico, né? Então, sugiro também que depois busquem mais detalhes, porque Kardec vai explicar detalhadamente esse assunto. Ok? Muito bem, vamos lá, vamos dar continuidade. Toda a revista espírita tem uma seção que foi intitulada por Kardec Dissertações de Além-Túmulo. E nessa seção, Kardec traz algumas comunicações de espíritos falando sobre temas diversos, sobre temas variados. É a dissertação de algum espírito tratando de algum tema. E a Sara ficou responsável por trazer, então, esse artigo, né, apresentar resumidamente essas dissertações de Além-Túmulo. Fica à vontade, Sara. Nessa edição, né, de dezembro, ele traz 3 dissertações. Ele fala sobre o sono, né, sobre as flores e sobre o papel das mulheres. Então, eu achei muito interessante trazer sobre o sono, né? Esse espírito, ele não se apresentou, né? Não quis falar o seu nome. E só para complementar aqui, falar um pouquinho da dissertação, né? A dissertação, ela é um gênero textual, né? Que utiliza a argumentação com base para a defesa de um ponto de vista, né? E aí, a partir disso, discorre sobre o tema e apresenta a tese, afirma com uso de dados, fatos, exemplos e citações. Então, esse espírito, ele, como eu disse anteriormente, ele não quis falar o nome dele, né? Ele declinou, né, de falar o nome, e ele ainda fala assim: para quê? Acreditais que somente os espíritos dos grandes homens vos vêm dizer coisas boas? Não levais em nenhuma consideração aqueles que não conheceis ou que são ignorados na vossa terra? Ficais sabendo que muitos não tomam um nome senão para vos contentar. Então, esse puxãozinho de orelha foi mais assim no final, mas vamos lá falar sobre o sono. Então, ele começa assim: pobres homens, como conheceis poucos mais ordinários fenômenos que fazem vossa vida? Acreditais ser bastante sábios, julgais possuir uma vasta erudição, e a estas simples perguntas de todas as crianças: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? E aí ele fala: não tenho a pretensão de vos fazer compreender o que vou explicar, porquanto há coisas para as quais vosso espírito não pode ainda submeter-se por não admitir senão o que compreende. E aí ele começa a falar que o sono, ele liberta inteiramente a alma do corpo, que quando a gente dorme, a gente fica momentaneamente no estado em que nos encontraremos de maneira definitiva após a morte. Então, daí a gente não precisa nem não precisa ter esse medo da morte que a maioria de nós temos, né? Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte, eles tiveram sono inteligente, né? Porque quando eles dormem, eles se reúnem à companhia de outros, né? Então, eles viajam, eles conversam, eles estudam, se instruem, eles trabalham, né? E
Então, isso mais uma vez, ele fala aqui que deve ensinar, mais uma vez, a não temer a morte, né? Visto que, conforme a palavra de um santo, morreis diariamente, né? Porque nós dormimos todas as noites, né? Então, o sonho, ele é a lembrança do que viu o nosso espírito durante o sono, né? Mas notai que nem sempre a gente lembra dos sonhos. E a explicação que Kardec nos dá é que, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente ele conserva as impressões recebidas, porque essas impressões não chegaram ao espírito por meio de órgãos do corpo. Então, como é que a gente determina o que é um sonho daquilo que está na nossa cabeça, que a gente não desliga, de um sono espiritual? O sono espiritual é um sonho que ele fica muito forte na nossa lembrança. A gente acorda e acorda com a sensação de que realmente nós encontramos aquele ente querido, geralmente nós vivenciamos aquela situação, né? Experienciamos aquele encontro. Então, esse geralmente é um sonho considerado um sonho espiritual, né? Um reencontro. Então, e a gente não lembra sempre devido a essa explicação anterior de Kardec. E também, uma coisa que a gente às vezes comenta no movimento espírita, nos estudos, em relação às simpatias e antipatias. E nem sempre as simpatias e as antipatias, elas são só de outras vidas, até nos sonhos mesmo. Porque nós encontramos muitos espíritos que em espírito, né, pessoas até encarnadas que nos reunimos e trabalhamos juntos, e a gente nutre simpatias, como também nutrimos antipatias, né, então daí aquelas simpatias e antipatias que a gente às vezes não compreende, fala assim, nossa, mas eu gosto tanto do Lenart, né, sem nunca ter visto o Lenart, então uma primeira vez que eu encontro é aquela simpatia de cara, então nem sempre de outras vidas, às vezes também dos sonhos, né? E a mesma coisa, o contrário acontece. Então, só para complementar, né? O sono, ele traz aqui que é um treino para desencarnação. Isso Kardec que nos traz, né? Que ele liberta a alma parcialmente do corpo e quando a gente dorme, a gente se acha momentaneamente no espaço que ficará de forma definitiva após a morte. Então, é essa a reflexão aí deste espírito, explicando com mais detalhes, né, na obra da Revista Espírita sobre o sono. Muito bom, Sara. Eu achei muito curioso, até na sua narração, que esse espírito, você falou, né, são dissertações de espíritos diversos, e alguns espíritos eles se identificam, outros não, e que esse não fez questão de se identificar, porque, na verdade, não é importante, né, é importante a mensagem. Então, essas instruções sobre o sono, sobre sonho, e não propriamente quem é o espírito comunicante, né? Bem interessante. E como a Sara falou no início, essa sessão dissertações espíritas, dissertações de além-túmulo, ela tem outros artigos, são outras dissertações, mas assim, não dá tempo da gente apresentar tudo aqui. Essa revista, inclusive, ela tem um número maior de artigos do que as anteriores, então a gente convida depois os nossos, né, colegas aí que depois leiam diretamente na Revista Espírita. Muito bom, e é obrigado. interessante, Lenart, só para complementar, que também os sonhos, eles influem, né, esse espírito traz aqui, que eles influem em nossas vidas muito mais do que a gente pensa. Então, uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui é que nós aproveitemos melhor os nossos sonhos, né? Que ao dormirmos, nas nossas preces, nós possamos pedir para que esse momento de descanso, que a gente sabe que é somente do nosso corpo físico, porque o nosso espírito ele tem a oportunidade de sair e estudar, então que a gente peça proteção e que peça que esse período para o espírito seja um período que ele vá buscar coisas nobres, né? Buscar se aprimorar e contribuir ainda mais para a sua evolução. Nos prepararmos para o sono, né, Sara? Essa preparação é importante.
Muito bom, vamos lá, temos alguns artigos ainda. Tem um artigo aqui que é muito, o título dele já chama bastante atenção, que é o que a Giane vai comentar para a gente. O título é Um Espírito nos Funerais de Seu Próprio Corpo. Né? Inclusive tem a participação especial do senhor Adrien, né, o Giane? Ele volta aqui, porque ele é que vê. Eu não vou adiantar, não, deixa a Giane falar. Já estou dando spoiler aqui do artigo, né, Giane? Exatamente. Esse título aí, né, até assusta. Kardec começa esse artigo dizendo o seguinte, que os espíritos sempre disseram que a separação do corpo e da alma não se faz instantaneamente, né? Que a separação pode começar até antes da morte, né? Do que a gente chama de morte, né? O último suspiro e tudo mais. E que esse processo aí, esse desligamento pode demorar mais ou menos, vai depender das circunstâncias, né? Até a sua inteira liberdade. E até esse desligamento ser total, a alma o espírito ele vai sentir uma perturbação, né? Que não permite conscientizar a situação que ele está, ele vai ficar com as ideias confusas, né? E esse momento de perturbação, né, é um momento delicado, mas ele pode ser mais brando, mais leve, menos penoso para aquele que, ao desencarnar, está ali com a sua consciência tranquila, né? Aquele que já tem ali uma certa intimidade, né, com as questões espirituais, né? E, por outro lado, né, pode ser muito cheia de angústia e terror para aquele que teme o futuro, né? E aí ele nos conta a história do senhor X, tá? O senhor X, ele teve apoplexia, né, um AVC, né? E que algumas horas depois desse AVC, o espírito dele já foi visto. Ele já foi visto pelo nosso amigo, o senhor Adrien, né? E o senhor Adrien, como a gente viu ali, né, a evidência dele, né, aquela evidência rara, ele conseguiu ver o senhor X perfeitamente, né? As roupas que ele costumava usar mesmo, né? O jaleco, a calça, o sapato, né? Viu que o senhor X tinha a expressão, né, um pouco perturbada, né? Ele olhava para as pessoas, olhava para o caixão, olhava para a viúva, né? Ele assim um pouco perdido, né? Ele não estava no seu normal. Isso poucas horas depois do desencarne, né? Do senhor X. E no outro dia, durante ali as preparações do funeral, né, um pouco antes ali do enterro, o senhor Adrien, ele vê novamente o senhor X, tá? Ele já estava com outras vestimentas, mas ele ali ao lado do corpo, ao lado do caixão, né? Olhando o corpo dele ao lado do caixão. Como nós sabemos, o seu Adrien já tinha, né, intimidade, facilidade com os espíritos, ele começou a conversar com o senhor X, né, começou a haver um diálogo ali. E o senhor X falando para ele que ele sentia que ele estava em um pesadelo, parecia que ele estava no meio de uma neblina, né? Quer dizer, ele via o corpo dele no caixão, mas ele estava vivo, ele estava ali do lado, né? Então, ele era o que estava dentro do caixão, mas ele era o que estava, né, ao lado, em pé do caixão, né? Ele respirava, ele se sentia vivo, né? E durante a conversa, ele foi falando também para o senhor Adrien que quando ele estava perto da esposa, né, da viúva, né, que estava muito chorosa, inconformada, aquela situação dele ficava pior, né, ele sofria mais, ele tinha mais desequilíbrio, né, e quando ele estava perto do seu Adrien, ele se sentia mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado, né, e achei muito interessante que ele fala que ele sabia que aquela situação que ele estava ia passar e que logo, logo ele ia despertar.
Então, olha que interessante, ele estava, né, em perturbação, mas ali tinha um mínimo de lucidez, né? E depois ele se despede, né? E ele sai. O senhor X se despede e sai. Então, nesse artigo, bom, tem, né, dá para a gente fazer bastante reflexão ali, né? Várias situações, mas tem duas que são muito importantes, né? Primeiro, que pode, o espírito ele pode estar presente ali na hora do velório, na hora do funeral, né? Então, ao saber disso, olha a nossa responsabilidade, né? É claro que a gente, né, quer apoiar a família, consolar a família, mas a gente também não esquecer do desencarnado, né? Estarmos ali, né, numa situação de velório, né? A gente está em oração, né? Pedindo ali, né, que aquele irmão que desencarnou seja encaminhado, né? Que os espíritos de luz auxiliem, né? Nós aqui no Brasil é uma cultura muito festiva, né? Então, às vezes, até em velório, né, o nosso comportamento não é correto, né? Às vezes a gente brinca, conta piada, né? Às vezes até falam dos feitos ali do defunto, né? Feitos bons, tudo bem, né? Mas, né? Coisas que não são boas, né? Então, olha só, porque ele pode estar ali, pode estar ouvindo, então vai piorar mais ainda a situação dele, né? Nessa questão aí. E outra coisa que me chamou muita atenção é quando Kardec diz, né, que o desencarnado que tem a consciência tranquila, né, o desencarnado que já foi voltado, quando encarnado era voltado para as questões espirituais, quer dizer, a perturbação dele vai ser mais curta, não é? Então, a importância da gente, aqui, encarnados ainda, já começar a desapegar, né, dos nossos títulos, né, da matéria, não é? É claro, podemos usar, né, com responsabilidade, mas a gente começar aí, né, desprendendo, voltando mais para as questões espirituais, né, para que nós tenhamos aí uma perturbação, né, breve, né, e então achei bem, né, muito interessante esse artigo, né, para a gente ficar mais atento, mais vigilante do nosso comportamento, né, durante os funerais. Muito obrigado, Giane. Além do fato ser interessante, ser narrado, a Giane nos chama atenção para uma coisa prática, né, que é o nosso comportamento. Sabendo disso, sabendo que o espírito que desencarnou, em alguns casos, pode estar presente logo ali, junto com os familiares, no seu próprio funeral, né? Em alguns casos. A gente diz isso porque na própria literatura espírita, a gente vai ver que alguns espíritos eles demoram um pouco mais para despertar no mundo espiritual, né? Mas em alguns casos acontece, como esse que foi narrado pela Giane, e a questão prática disso, uma delas, que a Giane nos chamou a atenção, é o nosso comportamento, né, nessas situações dos velórios. Muito obrigado, Giane. Bom, tem uma outra seção que sempre aparece nas revistas espíritas, que é Conversas Familiares de Além-Túmulo. A anterior era Dissertações. As conversas familiares de além-túmulo são geralmente evocações que Kardec ou que outros grupos espíritas fazem, né, em reuniões mediúnicas, e é uma conversa com o espírito, tem pergunta e resposta, né, Sara? A Sara que é nossa especialista em além-túmulo, ela ficou com a dissertação de além-túmulo e com a conversa de além-túmulo. Questão de além-túmulo é com a Sara. Ai, Senhor. Então, essa evocação, tem duas, né, nessa revista de dezembro, que é uma viúva de Malabar e também tem a mulher cordoeira. Então, eu vou falar sobre a viúva de Malabar, que é uma mulher indiana, e que a sociedade, né, espírita, eles desejavam interrogar essa personagem, né, uma personagem do que eu vou relatar aqui. Tem um ritual hindu, né, que surgiu há 700 anos atrás, onde as mulheres, no funeral dos maridos, elas se atiravam
nas piras, né, e queimavam junto com os maridos. Esse ritual, hoje em dia, ele foi proibido na Índia, né? E esse ritual, ele começou por conta da invasão dos muçulmanos, né? E aí a mulher, para não ser pega pelos inimigos, né? A mulher hindu, ela se queimava ali junto com o marido. Só que depois esse ritual ele foi incorporado ao hinduísmo como uma prática que eles acreditavam que fazendo isso, né, era uma devoção ao marido que estava resgatando as faltas deles, né, que ia ajudá-lo a viver feliz, né, no outro mundo. Então, eles tentaram, né, na comunicação aqui, através até do médium que a Giane falou anteriormente, o senhor Adrien, e sem sucesso uma vez, e depois ela resolveu se apresentar e colaborar ali, né, na evocação. E é muito interessante porque o médium, ele descreve com muita riqueza essa mulher, né, olhos negros e grandes, escleróticas, levemente amareladas, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele amarela açafrão. É interessante essa descrição, porque depois eles veem esses espíritos em outras reuniões, né? E em outras comunicações que às vezes eram possíveis naquela época, de um mesmo espírito, né? Ele dá comunicação, era impossível um médium, ou o mesmo médium, um outro médium, ele gravar aquilo, decorar, né? Então, isso dá uma certa veracidade ali às comunicações. Mas vamos lá, a evocação que fizeram, né? Então, o médium pergunta para essa mulher: lembrais mais ou menos em que época vivestes na Índia e onde fostes queimada com o corpo do vosso marido? Aí ela deu um sinal falando que não se lembrava, né? Mas aí um espírito que estava ali acompanhando essa evocação, né, chamado São Luís, responde que foi há cerca de 100 anos o que tinha acontecido com ela. Aí perguntaram se ela se lembrava do nome, né, que ela tinha, e ela respondeu que ela chamava-se Fátima, e que perguntaram a religião que ela professava, e ela disse que ela era maometana, né, que é do islamismo. E aí o médium pergunta: mas o maometanismo não reprime, né, tais sacrifícios? Aí ela responde: eu nasci muçulmana, mas meu marido pertencia à religião de Brahma, né, que é o hinduísmo. Então, Brahma, só para complementar, ele é o deus do hinduísmo, é a divindade máxima. Né? E ela responde que ela teve que conformar com os costumes do país onde ela morava. E embora ela muitas vezes não se sentisse ali daquela religião, né? E que idade tinhas quando aconteceu isso? Ela imagina que tinha 20 anos na época, né? Só que aí o senhor Adrien nos faz uma observação, que ela aparentava uns 28 a 30, que naquele país as mulheres, elas envelheciam muito depressa, né, naquela época. O mais interessante que eu achei dessa evocação vem agora, né? Vosso sacrifício foi voluntário, né? Porque nesse ritual nem sempre era voluntário. As mulheres se atiravam por devoção ao marido, até mesmo porque elas, às vezes, muitas se casavam obrigadas, né? Porque não tinha outra saída a não ser casar ali com aquele pretendente. Aí ela responde: preferia ter me casado com outro. Refleti bem e concebereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não fazer. Esperei vários dias por outro marido, mas ninguém apareceu, então ela acabou obedecendo à lei. Então, muitas, elas não eram voluntariamente que elas se atiravam, era até uma pressão ali, né? Ainda mais depois que foi incorporado ao hinduísmo, né? Que era uma prática ali de devoção ao marido. Essa ideia supersticiosa, né? Aí ele até pergunta aqui: que sentimento poderia ter ditado essa lei? Aí ela falou: ideia supersticiosa. Ao nos queimarem, imaginam agradar a divindade, né? Que resgatamos as faltas daquele que acabamos de perder e vamos ajudar
a viver feliz neste outro mundo. Aí, muito interessante, ele pergunta: vosso espírito ficou satisfeito com o sacrifício? Jamais procurei revê-lo. Então, olha, ela no mundo espiritual, ela não procurou não rever o marido, né? Há mulheres que assim se sacrificam de livre vontade? Poucas, 1 em 1000. No fundo, elas não desejariam fazer. O que passou convosco no momento em que se extinguiu a vida corporal? Aí vem uma parte triste aqui. Perturbação. Experimentei uma espécie de nevoeiro e depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não se aclararam senão muito tempo depois. Ia a toda parte, mas não via bem, e ainda agora não me sinto inteiramente esclarecida. Muitas reencarnações a sofrer a fim de me elevar, mas não me queimarei mais. Então, ela viu que aquilo ali não fazia nenhum sentido. Mesmo que ela tenha seguido um ritual, ela depois, né, em espírito, ela viu que aquilo não fazia mais sentido. E é interessante que ela pede, né, nessa comunicação que ela dá, para orar por ela. E aí o senhor Adrien pergunta: mas pedis que oremos por vós? Como somos cristãos, nossas preces poderiam vos ser agradáveis, né? Aí olha a resposta dela: não há senão um Deus para todos os homens. E um fato curioso é que depois dessa evocação, esse espírito foi visto em várias sessões, né? Então ela ali ela ia para ela disse, né, que ela ia para se instruir. Ela foi sensível, né, aos interesses ali espíritas, né? Porque ela continuou frequentando, foi vista em várias outras oportunidades nessas reuniões. Então, eu achei bem interessante. E o outro é a Bela Cordoeira, que a gente tem um tempo aqui limitado, então eu sugiro que as pessoas, elas busquem conhecer, que é uma história também muito interessante, de um espírito, né, uma mulher chamada Louise, nascida também lá em Lyon, é uma comunicação muito rica também dela. Então, para quem tiver oportunidade, depois leia. Muito bom, Sara. Queria fazer uma observação rápida aqui a respeito desse artigo que você leu e dessa comunicação, né, desse espírito, dessa viúva, dessa mulher, que, segundo o ritual, ela se lançou, né, como se ela tivesse suicidado. Exatamente. Inclusive, no Livro dos Espíritos, tem uma questão sobre essa na parte do suicídio, em que Kardec cita justamente esse ritual. Nós estudamos recentemente no estudo do Livro dos Espíritos, do NEFA, que ele pergunta, nessa situação, seguindo o ritual e a tradição, né, dessas culturas, se a mulher se lança e se mata desta forma, se ela é culpável, né? E aí Kardec e os espíritos vão dizer que, nesse caso, ela não tem a intenção, como ela se mostra arrependida aí, né, nessa comunicação, que a intenção não é essa, ela está seguindo simplesmente uma tradição, um ritual, né, de uma cultura que casar, ela não podia escolher, e também não podia escolher porque ela tinha que fazer isso. Então não era a intenção do espírito se suicidar. É bem interessante, né, essa situação. Pois não, pode falar. É interessante porque quando surgiu o ritual, era um suicídio, né? Porque você estava fugindo dos inimigos ali do seu marido, que você não queria ser pego, então você morria ali junto com o marido. Mas depois ele foi incorporado ao ritual, um ritual hinduísta, né? De sacrifício, né? De devoção. Então é muito interessante, eu achei bem interessante essa comunicação, bem rica. Muito bom. E já quase no finalzinho dessa revista espírita, Kardec coloca uma seção que é de variedades. Ele vai apresentar ali alguns comentários, como o próprio título diz, em algumas revistas ele faz isso, e eu vou pedir então a gentileza ao Edmilson para falar para a gente aí quais são as variedades dessa revista de dezembro, Edmilson. Realmente, nesse ano, essa seção apareceu na revista de abril, na revista de maio, né, depois de novembro,
em dezembro. Quer dizer, quando Kardec vê alguma coisa interessante, que não está muito na linha, né, editorial, vamos dizer assim, né, de tópicos muito específicos da doutrina, mas ele percebe que aquele fato, às vezes uma coisa que aconteceu na sociedade ali, ele pode tirar um ensinamento ou fazer uma discussão interessante, ele faz algum apontamento, às vezes geralmente curto, né, mas bastante interessante. E nessa revista teve dois fatos, dois pequenos artigos, pequenas discussões que ele faz. Ele chamou de monomania, né? E monomania é um tipo de loucura, né? Quando a pessoa tem uma ideia fixa num assunto só, etc. E ele tinha lido num jornal da cidade de Mons, que é uma cidade da Bélgica, mas que fala francês, né? Uma história, né, sobre um indivíduo, né, que tinha sido acometido da monomania religiosa. Quer dizer, de alguma forma a pessoa se tornou uma espécie de fanático religioso, mas chegando no grau da loucura, né? E ele foi internado num hospital próprio, né, um manicômio, um sanatório, né, do senhor Stuart, que o Kardec se informa. Mas o que choca no caso é que ele tem um surto, esse senhor, né, que estava com esse grau de loucura, essa monomania, e num determinado momento de descuido dos enfermeiros, ele consegue uma faca, né, e realmente começa a atacar as pessoas. Tal. E o Sr. Stuart, que era o dono do estabelecimento, é que vai lá tentar acalmá-lo e até consegue imobilizá-lo, mas é ferido, né? A pessoa o atinge várias vezes, ele veio a óbito no dia seguinte, o dono do estabelecimento. Mas Kardec pega esse trecho por causa da monomania religiosa. E ele faz a seguinte colocação, e ele usa isso para fazer essa discussão. Por isso que é variedade, né? Não é um tópico muito específico do espiritismo, mas Kardec faz a seguinte discussão, ó. O que não teriam dito se aquele indivíduo tivesse sido acometido pela monomania espírita? Então, assim, como se ele fosse uma pessoa que tivesse entrado num nível de paranoia, de um fanatismo com relação aos tópicos da doutrina, né? E ele fala assim, ou mesmo se em sua loucura houvesse falado dos espíritos. Kardec faz a pergunta. E, contudo, isso poderia acontecer, visto existirem diversas monomanias religiosas, e todas as ciências forneceram o seu contingente. Então, ele dizia o seguinte, ó, isso tem nada a ver com a religião. A pessoa muitas vezes tem uma monomania de outro assunto, da ciência, etc. Pode acontecer, pode ter acontecido em algum momento de alguém que acreditava muito no espiritismo e de repente se desequilibrou e nesse estado de loucura passou a fixar as ideias espíritas, como poderia ser qualquer ideia. Não quer dizer que a pessoa, por estar nesse grau de desequilíbrio, ela está relatando ideias errôneas ou inventadas. Não, pode ser coisas que ela acredita, só que ela perde o equilíbrio. Mas Kardec faz esse questionamento, que a sociedade ia usar isso contra o espiritismo, né? E nós vemos isso, né? Quando acontece de alguém, um espírita famoso, uma pessoa que tem uma vinculação ou com a doutrina, ou que as pessoas associam com o espiritismo, se a pessoa tem algum desequilíbrio, ou se ela comete algum equívoco, ou mesmo no meio espírita, quando acontece de algum dirigente, alguma pessoa que as pessoas daquele grupo acham que tem uma virtude, ou por estar naquela posição não poderiam falhar, né? Quando a pessoa falha, as pessoas não conseguem perdoar ou relevar, e às vezes saem, e muitas vezes até desiste da doutrina, como se o erro da pessoa ferisse o conteúdo que é doutrinário, né? Porque a doutrina fala claramente o que a gente não deve fazer, mas às vezes as pessoas às vezes, têm os seus desequilíbrios, têm a sua história, têm as suas falhas. E Kardec, então, faz uma discussão. E termina dizendo que, nesse caso, se as pessoas usassem isso para combater o espiritismo, isso não ia adiantar. Porque o espiritismo é uma coisa que vem dos espíritos, da realidade do mundo espiritual. E se abafasse num canto, ia acontecer em outro, como ele recebia cartas de vários lugares, né? Então, isso é bastante interessante. Você vê que, por causa das guerras, etc., o espiritismo meio que adormeceu na França e ressurgiu forte no Brasil, desde o início do século anterior, do século passado,
mostrando que a informação ela vai surgir em outros lugares, porque os espíritos querem também aumentar essa certeza da imortalidade, para que a gente tenha paz, tenha consolo. E o outro tópico que Kardec trata nessa questão variedade, ele chama de uma questão de prioridade a respeito do espiritismo. Ele, na verdade, pega uma carta que ele recebeu de uma pessoa que tinha tido contato com questões espirituais mediúnicas muito antes do surgimento do espiritismo, na década de 40 daquele ano. E que manda uma carta para ele dizendo que, por causa da família, essa pessoa tinha avós e tios que eram médiuns, né? E que ele cresceu nesse ambiente, mas que depois ele se tornou cético. Primeiro ele se tornou materialista, depois ele voltou a acreditar nas questões espirituais, e que depois que ele começou a estudar o espiritismo, ele passou a ter, inclusive, praticar, né, participar de reuniões e treinar a mediunidade que ressurgiu nele. Então ele vai contando, inclusive, que ele tinha um amigo que trabalhava com ele, um senhor, que tinha essa capacidade, né? Então, ele vai mostrando isso. E o interessante desse artigo é que Kardec vai discutir, mostrar justamente isso, que os fenômenos mediúnicos, as certezas, os fenômenos, as situações da mediunidade não aconteceram por causa do espiritismo, sempre existiram, né? E Kardec fala assim, olha, não foi só também por causa lá dos Estados Unidos, das Irmãs Fortes, do que veio. Não, isso já estava em todos os lugares. Ele dá esse exemplo. Inclusive estava aqui, na França, só que as pessoas não comentavam, ou isso não era tão divulgado. Foi preciso a doutrina surgir para a pessoa falar, olha, eu já sabia disso, eu já participava disso, eu já tinha esse conhecimento. Inclusive esse senhor, né, que mandou a carta para ele, comenta que esse outro amigo que trabalhava com ele recebeu vários cadernos dos espíritos, né, chegou a publicar vários cadernos que eles chamaram de Telégrafo Celeste, publicado numa série chamada Telégrafo Celeste. Então, isso aconteceu. E Kardec, então, termina, quer dizer, o artigo é um pouquinho mais extenso, não tão grande, mas ele vai dizer assim, desde a importação dos fenômenos americanos, uma porção dos fatos autênticos ignorados pelo público revelaram a produção de fenômenos. Que aí, depois da doutrina, as pessoas passaram a ter até coragem de comentar, nossa, isso eu já sabia, acontecia comigo, né? Porque antes as pessoas tinham medo. E aí Kardec diz assim, é do nosso conhecimento que diversas pessoas se ocupavam de comunicações espíritas muito antes que se tivesse notícia das mesas de antes. Então é bem interessante. Quer dizer, é uma variedade, porque Kardec ele tinha esses insights também, né? Ele olhava o mundo com a visão da doutrina. Então é interessante. Será que nós temos essa percepção? A gente estuda tanta doutrina, mas será que quando a gente sai do centro para fora, ou vai para o nosso trabalho, ou está na rua, a gente olha o que está no entorno com esse olhar de quem tem essa bagagem que a doutrina nos oferece? Esse é um questionamento que é interessante dessas variedades. E, Leonardo, se você me permite, eu estava pensando aqui, quando estava até ouvindo a Sara, né, fazer um apontamento rápido, né, nesse final, que é o seguinte, nós estamos fechando aí as revistas do ano de 58, né? Um ano de trabalho. Às vezes as pessoas têm dificuldades de estudar, de ler, né? Mas agora a gente tem uma playlist, pelo menos do primeiro ano de revista, né? E aí a gente lembra do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade coloca: Espírito, amai-vos o primeiro ensinamento e instruí-vos o segundo. E hoje tem tanta forma de instrução, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de leitura, mas só dela assistir, se ela agora pegar esse compêndio, né? Esses 12 estudos que nós fizemos de uma forma resumida, mas já é melhor do que não ler, do que nem ter ciência do que aconteceu. Então, é um trabalho pequeno, mas que é uma sementinha de estudo que auxilia todos nós, né? Rapidamente, em 12 horas, a gente faz um apanhado da revista. O Edmilson, realmente, você lembrou muito bem, né? A gente começou aqui sem essa pretensão de fazer, mas nós estamos completando aí os 12 volumes iniciais, ou 12 gravações, 12 vídeos das primeiras edições da Revista Espírita, e você me deu a deixa, inclusive, para o último artigo dessa revista, que é uma carta de Kardec aos leitores da Revista Espírita. O artigo é esse: aos leitores da Revista Espírita,
conclusão do ano de 1858. Ele está em dezembro, e aí, assim como você comentou agora que a gente completou 12 vídeos, Kardec está comemorando nessa revista que ele está completando 12 edições da Revista Espírita, porque ela começou em janeiro de 1858. Então, ele comemora, ele diz assim, logo no início, a Revista Espírita acaba de completar o seu primeiro ano e nos sentimos felizes em anunciar que, doravante, estando assegurada sua existência, por um número de assinantes que aumenta a cada dia, daremos prosseguimento às publicações. Olha que bacana, logo no primeiro parágrafo, que a gente sabe que Kardec teve uma dificuldade muito grande com recursos próprios, começou a publicar, todo mês ele publicava essas revistas, e ela já tinha um número de assinantes que dava a ele condições de, em dezembro de 1858, dizer assim, olha, nós vamos continuar, né? Assim como nós vamos continuar os vídeos. O ano que vem tem mais, né? Nós vamos para 1859 e aí vamos fazer também aí todas as edições da revista de 1859. E aí Kardec, nessa carta, é muito bonita, eu sugiro que depois leiam, porque a gente tem uma noção do que Kardec vivia, e é a carta dele, é ele relatando a alegria, ele agradece aos leitores, né? Ele fala que ele se sente encorajado pelas diversas cartas que ele recebia. A forma de comunicação que ele tinha naquela época com os leitores da Revista Espírita era, ele recebia cartas, ele publicava as opiniões, inclusive dos contraditores, ele fala sobre isso nessa carta, que ele a trata com todo respeito, né? Ele publicava a carta daqueles que falavam contra o espiritismo e procurava também contra-argumentar e explicar num clima de muito respeito, de amor, não poderia ser, né, diferente. Ele fala que, apesar de ter os contraditores, eles eram poucos em relação aos apoiadores. Ele vai falar da evolução do movimento espírita. Tem um parágrafo que ele diz assim, o espiritismo marcha no mundo inteiro a passos de gigantes. E aí ele continua essa narrativa, vai dizer do início, né, com os fenômenos materiais, das mesas girantes, e que a doutrina estava numa segunda fase, que não era mais aquela da curiosidade pelos fenômenos de efeito físico, mas da doutrina espírita filosófica, da filosofia espírita, do interesse pelas comunicações dos espíritos, das comunicações que eram inteligentes, das comunicações que traziam, né, como muitos artigos foram relatados hoje aqui, explicações para nós sobre o mundo espiritual, sobre a vida, sobre o que estamos fazendo aqui. Essa é, né, a filosofia espírita. E no final dessa carta, ele anuncia com bastante otimismo a continuidade da tarefa, das publicações, né? E no finalzinho ele coloca uma nota, olha que legal, ele fala assim, a abundância das matérias nos obriga a remeter para o próximo número a continuação de nosso artigo sobre a pluralidade das existências e o conto de Frederic Solier, que ele havia começado em edições anteriores, e que não deu. Essa revista ela ficou com muitos artigos, ele não tinha como publicar mais. Aí ele anuncia que vai continuar depois, né, numa outra edição. Muito bom, é muito bom para todos nós, mesmo aqueles que já estão no Espiritismo há mais tempo, a gente ter essa oportunidade de conhecer a riqueza que é, né, todos esses artigos, e é mais ou menos a gente se transportar para aquela época, né, e saber o que acontecia, o que Kardec vivia naquela época. Então nós agradecemos muito a Sara, Giane, Edmilson, agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo essa edição da Revista Espírita, e nós vamos também finalizar, né, com uma prece, pedindo a Giane que faça para nós a oração de encerramento, para agradecermos por esse momento. Convido a todos a elevarmos nossos pensamentos, nossos corações. Jesus, amigo verdadeiro, agradecemos por esse momento que tivemos aqui, esse momento de instrução, esse momento de estudo, esse momento de fraternidade. Agradecemos também ao nosso querido codificador, Allan Kardec, à sua esposa, Gabrielle Boudet, ao senhor Adrien, e todos aqueles encarnados e desencarnados que trabalharam e que trabalham até hoje para que a doutrina dos espíritos chegue a todos aqueles que queiram consolo,
esclarecimento, fortalecimento. Obrigada por tudo, a espiritualidade superior. Que assim seja.